Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza e hoje aquele assunto que todo mundo gosta, fundos imobiliários. Nós trouxemos aqui 4 top fundos imobiliários e eu vou te provar quanto que rende aí na prática R$1.000 investidos no KNRI11, no XPML11, no IRDM11 e também no MXRF11, que estão aí entre os fundos imobiliários com o maior número de cotistas do Brasil. Que, aliás, cada dia que eu vejo notícias aqui, né, do número de investidores na Bolsa de Valores, enfim, de fundos imobiliários, segue crescendo cada vez mais. O Brasil está acordando, graças a Deus. Estamos parando de deixar o nosso dinheirinho na mão dos bancões e estamos trabalhando de forma inteligente para obter riqueza e liberdade financeira. O Brasil está mudando, graças a Deus. Bom, mas vamos lá, né? Vamos entender como fazer essas contas, o que está acontecendo com os fundos imobiliários. Aliás, já quero te falar, os fundos imobiliários desde abril até agora julho estão dando muita alegria. Quem investe em fundos imobiliários e segue o meu canal está se dando bem. Aliás, como já faço alguns vídeos aí que eu venho trazendo para vocês, comenta aqui embaixo comigo. Qual fundo imobiliário está te dando mais alegria nos últimos meses? Qual fundo imobiliário que você viu aqui nesse canal e que já está ganhando uma grana legal, tá bom? Mas neste vídeo eu quero trazer para você esses 4 fundos imobiliários e quanto que R$1.000 investidos rendem aí para você. Eu sempre digo nesse canal, fundos imobiliários é a melhor forma de você obter renda mensal. Tá certo? Bom, mas por que, André? Vamos lá, as ações. É uma ótima forma de obter dividendos. Só que as ações, elas pagam quando elas querem. Para você ter ali uma média mensal, você precisa montar uma carteira de ações de dividendos, né? Aí, por exemplo, determinada ação paga trimestral, determinada ação paga uma vez por ano. E às vezes essa ação pode nem pagar, porque se foi um ano ruim para aquela empresa, pode ser que ela não venha pagar dividendos. Agora, os fundos imobiliários é garantia de pagamento de dividendos todos os meses, tá legal? Se você investir em um fundo imobiliário aí com mais inquilinos, né, com mais ativos, você vai receber tranquilamente ali todo mês um aluguel na sua conta isento de imposto de renda. Ah, André, mas a renda fixa também, né, ela rende mensal. Tá certo, mas a maior parte dos produtos tem um vencimento atrelado. Então, se você pegou um CDB pré-fixado, vencimento 2026, você só vai poder fazer o uso dos juros lá no vencimento, não pode utilizar antes. Já os fundos imobiliários, dá para você pagar aquela Netflix, dá para você pagar algumas continhas ali, todo mês utilizando esses aluguéis, tá legal? E, como eu sempre falo aqui para vocês, na minha opinião, comprar imóveis para moradia, bacana, realiza o teu sonho, faz as obras como você quer. Agora, comprar imóvel para colocar como investimento para aluguéis, não vale a pena, não faz nem sentido, porque eu já te explico sempre aqui nesse canal. Fundos imobiliários de tijolo, por exemplo, como nós trouxemos aqui, o KNRI, o XPML, são 20 ativos com milhares de inquilinos. Então você nunca vai ter problema em receber teu aluguel. Você tem um gestor tomando conta dos imóveis. Manutenção eu quero que se lasque. Agora, quando você compra um imóvel e coloca para alugar, o senhor tem um inquilino. E aí, meu amigo, se esse inquilino te der calote, ou se ele abandona o teu imóvel até você achar um outro inquilino, todas as dores de cabeça ficam para você. E rentabilidade também, te provo. Imóvel físico hoje paga em média 0,3%, 0,4%, frente ao valor do patrimônio total em aluguel. Já os fundos imobiliários, uma boa carteirinha aqui, bem diversificadinha, bem mamãe, papai e mamãe, vai te pagar 0,8%, o dobro. Então, conversa encerrada. Não adianta querer vir aqui, falar, enfim, mostrar conta, não tem como. Pode vir aqui sentar comigo, a gente faz conta, não vai rolar. Vai perder o desafio aqui, vai perder o debate, tá certo? Mas vamos lá. Primeiro fundo imobiliário que eu trago aqui para vocês é o KNRI11. Ele que é um ótimo fundo imobiliário, na minha opinião é a Ferrari aí do IFIX, a Ferrari dos fundos imobiliários, por quê? É gerenciado por uma grande administradora, que é a Quineia, que está ligada ao Grupo Itaú, tem vários ativos muito bem localizados, quase todos estão sempre alugados, são muito procurados, então tem aí uma liquidez muito boa e ativos de altíssima qualidade. Vamos dar uma olhada na ficha técnica do KNR11. Então tá lá. Olha aqui, bom, segmento híbrido, por que ele é híbrido? Porque o KNR11, o gestor ele pode investir tanto em lajes, também em galpões logísticos, tá? Então ele não precisa ficar focado só em um segmento. Ele tem essa questão de poder variar aí o seu patrimônio.
Ele é um fundo do tipo tijolo, tem uma taxa de administração de 1,25% ao ano e a sua vacância, como eu falei, muito baixa de 3,19%, ou seja, de todos os imóveis, de todas as salas comerciais aqui do KNR11, apenas 3% estão desocupadas, o resto está tudo alugado. Nós temos aqui 249 mil cotistas no fundo, são 3,87 bilhões de reais em patrimônio, então imagina que o tamanho de um KNR11 é gigantesco, tá certo? O valor patrimonial por cota está em R$ 160,34 e hoje a gente pode comprar ele um pouquinho abaixo, ainda está um pouquinho descontado para comprar por R$ 159,20. Só preste atenção, porque pode ser que você está vendo esse vídeo daqui uns dias ou daqui uns meses, né? E aí, enfim, pode ser que o preço mudou. Então, tudo que eu ensino aqui para vocês, vai lá no site Investidor 10, dá uma olhadinha, atualiza esse estudo que eu mostro aqui para vocês, porque aqui o que eu faço? Eu quero ensinar vocês na prática, eu não quero apenas entregar as informações para vocês, não, eu quero ensinar vocês a investir. Tá certo? Porque aí vocês podem fazer as suas análises sem depender de casa de análise, sem depender de dica de amigo, vocês vão ser responsáveis por tomar as decisões e análises de vocês. Bom, seguindo aqui, nós temos um dividendo nos últimos 12 meses de 7,39%, lembrando que são dividendos isentos da cobrança de imposto de renda. O PVP, que é o preço sobre valor patrimonial, né? Já expliquei a questão do valor por cota e o valor de mercado, ou seja, 0,99 mostra para nós que nós estamos pagando cerca de 99% frente ao que o patrimônio vale, tá certo? Então ele está praticamente aqui no preço justo. Se esse indicador estiver acima de 1 ou muito acima de 1, tem que ficar atento porque nós estaríamos pagando mais caro do que o patrimônio vale, aí já não vale a pena a meu ver. Bom, liquidez diária de 3,8 milhões de reais todos os dias, ou seja, se você precisar comprar ou vender cotas no mercado, vai vender tranquilamente, e nós temos uma valorização ainda nos últimos 12 meses de 33%, então quem investiu no KNR11 aí nos últimos meses está com um sorriso de ponta a ponta do rosto aqui, ó, porque ganhou muito dinheiro, tá certo? Olha, ainda trouxe um gráfico aqui para vocês dos últimos 10 anos, o KNR11 que tem mais história, um pouco mais antigo, se você tivesse investido R$1.000 nos últimos 10 anos, hoje você teria mais do que dobrado o seu patrimônio. E aí eu te falo, né? Quantas pessoas falam, mas eu comprei um apartamento há 10 anos atrás e ele valia 500 mil e hoje ele vale 800 mil. Tá certo. O mesmo raciocínio que você tem para imóvel físico, também temos para fundos imobiliários. Tá aqui, ó, o patrimônio mais do que dobrou nos últimos 10 anos em questão de valorização, fora o pagamento aí de dividendos de aluguéis, tá certo? Inclusive eu trouxe aqui os índices para a gente comparar da inflação e também CDI da renda fixa. Olha aqui, ó, nos últimos 10 anos o KNR11 se valorizou 151%, enquanto isso a renda fixa aqui no CDI 137% e o IPCA 79%. Então o KNR11, além de ter pago ótimos dividendos, superou e bastante aí em valorização a questão da renda fixa e também da inflação. Bom, os imóveis, como eu falei, são bem diversificados, espalhados por regiões importantes do Brasil e a quantidade de ativos e inquilinos são muito grandes no KNR11, trazendo segurança no recebimento do aluguel. São 14 imóveis em São Paulo, 4 no Rio de Janeiro e 2 em Minas Gerais. E agora nós vamos entrar no que você quer saber, nos aluguéis, nos dividendos. Quanto eu vou receber de dividendos se eu tivesse investido R$1.000? Vamos pegar aqui, ó, nos últimos 5 anos, o site Investidor 10 trouxe para nós aqui 6,21% de pagamentos, né? Foi afetado ali em 2020, todo mundo sabe o que aconteceu, tudo ficou fechado, o mundo passou por um colapso. Se não perceba que a reguinha do KNR11, ela é muito estável, tá certo? Então você consegue ter uma sensibilidade melhor. Quanto que eu recebi no mês passado, quanto que eu vou receber no próximo, tá? E atualmente ele vem pagando 7,39%. A média dos últimos 5 anos estaria aí próxima de 7 a 8% também, se não fosse os acontecimentos de 2020. Mas agora nós vamos fazer as contas. E eu peguei aqui o cenário dos últimos 5 anos, para a gente ter uma média. Se você quiser fazer essas contas também com o último ano, prefiro considerar os últimos 12 meses, beleza, faça como você achar melhor. Aqui nós vamos fazer com a média dos últimos 5 anos. Se você tivesse investido R$1.000, quanto você teria recebido? E também fiz aqui as contas com R$10.000 e R$100.000. Bom, então vamos para a tela. A média nos últimos 5 anos do KNR11 foi de 6,21% de pagamento em dividendos isento da cobrança de imposto de renda. Então vamos lá, primeiro cenário, R$1.000. Vamos multiplicar R$1.000 aqui por 6,21%, chegamos a um total de R$ 62,10 anual. Então você teria recebido aí, com R$1.000 investidos, R$ 62 no ano. Vamos pegar esses R$ 62,10 e dividir ele por 12 meses para a gente apurar o recebimento mensal. Chegamos a R$ 5,18 aí de recebimento em dividendos no mês. Bom,
R$ 10.000. O que eu fiz? Nós vamos pegar o valor de 5,18 que nós apuramos para R$ 1.000, né, no mensal, e vamos multiplicar por 10. Você concorda que 1.000 vezes 10 é 10.000? Então vamos encurtar aqui a nossa conta. Então R$ 5,18 vezes 10, chegamos em R$ 51,75 no mês, se você tivesse investido R$ 10.000. E R$ 100.000? Vamos fazer o mesmo raciocínio. Vamos multiplicar por 100, tá certo? Então pegamos 5,18 vezes 100, você teria recebido por mês R$ 517,50 e tenho certeza que já dá para pagar bastante continha aí, dá para ficar bem tranquilo se você tivesse investido no KNR11. Aqui R$ 517 vai te ajudar muito e por isso que eu falo, né? Comece aos poucos, lá na frente você começa a pagar uma continha pequena ou reinvista os dividendos, que é até melhor, porque lá na frente vai te ajudar muito essa segurança de, enfim, receber dinheiro sem ter que trabalhar, não é verdade? Bom, vamos lá. XPML11 é o segundo fundo imobiliário que eu trago aqui para você, ele que é de shopping center, também um dos mais procurados hoje do índice FIX. Vamos aqui para a ficha técnica do XPML. Então ele é um fundo de tijolo, tem um segmento aqui como shoppings e varejo, nós temos uma taxa de administração de 0,55% ao ano, uma vacância de 4,90% também, super interessante. 317 mil cotistas aproximadamente no fundo hoje, o patrimônio de 2,10 bilhões de reais. E hoje o valor patrimonial por cota está em R$ 98,43. E nós estamos conseguindo comprar uma cota hoje do fundo por R$ 104. Realmente ele está um pouco mais caro, tá certo? Agora, ele é um belíssimo de um fundo, né? E muitos especialistas acreditam que até o valor teto deste fundo está maior do que o apresentado aqui pelo valor patrimonial por cota. Por quê, André? Porque é o seguinte, imagine que alguns analistas foram lá avaliar os shopping centers. Isso faz 6 meses, tá certo? Só que de 6 meses para cá, esses shoppings podem ter se valorizado. Ou seja, o valor patrimonial por cota aumentaria, tá certo? Então, a gente tem que ter a sensibilidade. Mas para quem está iniciando, eu prefiro que vocês comprem PVP abaixo de 1 aqui, porque isso já vai te dar uma segurança melhor para vocês estarem fazendo bons negócios, tá certo? Bom, vamos lá. Nos últimos 12 meses, o fundo pagou aqui 8,9% de dividendos nos últimos meses. O seu PVP está um pouquinho mais caro, né? Mostra que está um pouquinho mais caro hoje, 1,06, expliquei para vocês. Liquidez diária de 6,4 milhões de reais todos os dias e uma valorização nos últimos 12 meses de 23,72%, subiu muito rápido e por isso que hoje ele está um pouquinho mais caro do que o valor patrimonial. Seguindo aqui, nós temos a listagem de imóveis, então são 7 shoppings em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro, 2 na Bahia, e aí Amazonas, Minas Gerais, Pará e Rio Grande do Norte fecham com um shopping center. Seguindo aqui para os dividendos, nos últimos 5 anos o fundo pagou em média 6,24%, foi claramente atrapalhado aqui em 2020, pois os shoppings ficaram fechados, ninguém entrava, ninguém saía, enfim, né, se entrou e não saiu, não sei, mas não entrava. E aí o que acontece é que as lojas não pagavam seus aluguéis, com justiça, fizeram toda uma negociação com os gestores de fundos imobiliários também, consequentemente, os cotistas não receberam. Foi algo pontual, algo que aconteceu no mundo que eu espero que nunca mais aconteça, tá? Mas olha como foi prejudicado aqui em 2020 a média dos últimos 5 anos, estamos aqui com 6,24%, atualmente 8,9%, se não fosse esse acontecimento de 2020, acredito também que estaria próximo de 9%. De qualquer forma, aqui para o XPML11, eu prefiro utilizar o atual, tá? Porque ele foi muito atrapalhado aqui nos últimos 5 anos pela média de 2020. Então a gente vai utilizar aqui no caso a média atual, tá certo? Bom, aqui no caso do XPML11 nós vamos utilizar a média do último ano, tá? Porque ela foi muito atrapalhada realmente aí pelo fechamento dos shoppings em 2020. Então vamos considerar aqui o último ano para a gente ter uma noção melhor. E eu acredito que nos próximos anos fique muito próximo de 9% também. Então vamos lá, R$ 1.000 vezes 8,9%, chegamos aqui a um dividend yield de R$ 89 no ano, tá certo? Bom, R$ 89 dividido por 12, chegamos aqui a R$ 7,42 no mês, tá bom? Então você teria recebido R$ 7,42 por mês se você tivesse investido R$ 1.000 no XPML11. Já com R$ 10.000, nós vamos fazer aquele raciocínio, 7,42 vezes 10, chegamos a 74,17 no mês. Com R$ 100.000, vamos pegar 7,42 vezes 100, chegamos aqui a R$ 741,67 no mês, se você tivesse investido aí no XPML11, considerando o percentual do último ano pago de 8,9% isento da cobrança de imposto de renda. E agora chegamos no terceiro fundo imobiliário, que é o IRDM11, ele que também caiu na graça aí dos brasileiros, até dos gringos que investem aqui em fundos imobiliários também, por ser um excelente fundo imobiliário de papel. Ele investe em CRIs, são certificados de recebíveis imobiliários. Então ele não investe em prédios físicos como tijolos, por exemplo, né? Eles investem em CRIs,
tá certo? Que são dívidas atreladas aí ao mercado imobiliário. Então vamos lá. IRDM11, ele é um fundo do tipo papel, hoje ele investe como segmento títulos e valores imobiliários, tem uma taxa de administração de 0,17% ao ano, não tem vacância porque não investe em imóveis, nós temos 286 mil cotistas hoje no fundo, sendo 3,29 bilhões de reais o seu valor patrimonial. Bom, nós temos aqui um valor patrimonial por cota de R$ 90,32 e ele está um pouco abaixo, aí está um pouco mais barato do que realmente vale a sua carteira de CRIs, negociado a R$ 88,50. Nos últimos 12 meses pagou 12,79% em dividendos, isento da cobrança de imposto de renda, e o seu PVP está em 0,98. Liquidez diária de 4,8 milhões de reais todos os dias e tem uma desvalorização nos últimos 12 meses de 4,16%. E a gente está percebendo o quê? Os fundos de tijolo vêm se valorizando muito nos últimos meses. Os fundos de papel, eles começam a lateralizar ou até cair um pouco. Por quê? Porque a renda fixa começa a cair no Brasil, né? A taxa Selic deve cair nos próximos meses, os fundos de papel vão pagar um pouco menos de dividendos e é claro que quem ganha holofote, quem ganha foco dos investidores são os fundos imobiliários de tijolo, mas os fundos imobiliários de papel continuam atrativos. E abaixo de PVP de 1, começam a ficar ainda mais atrativos, porque a maioria, um tempo atrás, estava caro, porque todo mundo queria investir em fundo imobiliário de papel, buscando a alta rentabilidade dos dividendos. E são isentos da cobrança de imposto de renda, inclusive. Bom, seguindo aqui, vamos comparar ele com os índices. Nos últimos 5 anos, o IRDM11 ele se valorizou 60,40%, enquanto o CDI renda fixa é 39,78% e o índice da inflação IPCA 32%, e o IRDM deu um banho aqui nos dois índices. Seguindo aqui para os dividendos do IRDM11, nos últimos 5 anos a média foi de 11,57% e atualmente 12,79%. Em 2020 aqui ele não foi tão atrapalhado que nem os fundos imobiliários de tijolo, né, porque eles investem em dívidas. Então as dívidas continuavam ali atreladas ao indexador, ao percentual que tinha sido negociado. Então aqui neste caso nós vamos utilizar a média dos últimos 5 anos, tá certo? Então vamos lá. 11,57% pagou na média dos últimos 5 anos. Se você tivesse investido R$1.000 vezes 11,57%, te dá aqui um total de R$ 115,70 no ano. Vamos pegar o valor anual e dividir por 12, chegando a 9,64 no mês, tá bom? Agora vamos fazer o mesmo raciocínio para 10 mil e 100 mil. Então eu peguei 9,64% que apuramos aqui por mês com R$1.000, vamos multiplicar ele por 10 para chegar no valor de R$10.000, dá 96,42 centavos por mês. Já com R$100.000, vamos pegar o dividend yield mensal de R$1.000 e multiplicar por 100 para apurar com R$100.000, então chegamos em R$ 964,17. E antes de falar aqui do maior fundo imobiliário, com o maior número de cotistas que nós temos hoje no índice FIX, que é o MXRF11, inclusive eu também tenho na minha carteira, eu quero que você aproveite esse momento e faça uma coisa generosa até para mim, tá certo? Vem aqui em cima, se inscreve no canal Mestre da Riqueza e ative as notificações. É muito importante que você esteja recebendo as notificações do meu canal quando eu posto um vídeo para que você não perca uma grande oportunidade. Às vezes você vai ver esse vídeo mais à frente, as oportunidades já passaram e você não estava inscrito, tá legal? Aliás, se você estava inscrito, confere se ainda está, porque o YouTube andou fazendo uma limpa aqui, enfim. A gente percebeu isso no número de inscritos, tá bom? Vamos à ficha técnica agora do MXRF11. A gente percebe o quê? Ele é um fundo imobiliário do tipo papel, porém do segmento híbrido. Por quê? Ele é focado em papel, mas ele também investe em imóveis. Um pequeno percentual hoje do MXRF11, não chega nem a 5%, está investido em imóveis também, tá certo? Então, ele não precisa se limitar aos CRIs. Bom, seguindo aqui, a taxa de administração de 0,90%. Nós temos 843 mil cotistas hoje no fundo, gigantesco esse fundo quanto ao número de cotistas. O valor patrimonial por cota está em 10,06 centavos e o valor patrimonial do fundo em 2,27 bilhões de reais. E aí você pode me perguntar, mas por que, André? Então que este fundo imobiliário atrai tantos investidores? Bom, pelo valor da cotação. Hoje você pode comprar uma cota do MXRF11 por R$ 10,68. E muitas vezes o MXRF11 ele se torna a porta de entrada para os investidores iniciantes que estão ainda com pouco dinheiro para investir. Então R$ 10,68 ele aumenta aí a quantidade de investidores dentro do fundo, tá certo? Bom, nos últimos 12 meses pagou 12,35% em dividendos, lembrando que é isento da cobrança de imposto de renda. O seu PVP está em 1,06, está um pouquinho mais caro, porque realmente ele é um fundo imobiliário muito procurado, mas acredito que possa voltar muito próximo de 1 nos próximos meses com a queda da Selic, tá certo? Liquidez diária de 12,61 milhões de reais, nossa, é muito negociado diariamente, né? Até pelo número de cotistas que nós temos também. E a valorização nos últimos 12 meses se valorizou muito, 25,62%,
é a valorização do MXRF11. E a gente percebe aqui também que ele também bateu aqui o CDI, né, a renda fixa nos últimos 5 anos, 77,28% contra 39,78%. E como eu falei, o MXRF11 também investe em imóveis, então ele tem aqui 3 lajes corporativas, as 3 ficam em São Paulo. E agora vamos lá, dividendos do MXRF11. Bom, nos últimos 5 anos pagou uma média de 9,70% e atualmente 12,35%, acompanhando a nossa taxa recorde Selic em 13,75%. Vamos apurar os últimos 5 anos aqui também. Por quê? Porque a taxa Selic ela é muito cíclica, uma hora ela vai estar em cima, uma hora vai estar embaixo, então eu prefiro pegar os últimos 5 anos para a gente ter aqui um valor mais assertivo. Então vamos lá, média nos últimos 5 anos de 9,70%, R$ 1.000 investidos no MXRF11, vezes 9,70%, chegamos a R$ 97 no ano. R$ 97 dividido por 12, apuramos 8,08 centavos por mês. Vamos fazer agora os cálculos para 10 mil e 100 mil? 8,08, né, que nós apuramos aqui para R$ 1.000, vezes 10, dá 80,83 no mês para R$ 10 mil. E R$ 100 mil te daria aí 8,08 reais vezes 100, R$ 808,33. Ou seja, se você tivesse investido R$ 100 mil, você teria recebido aí R$ 808 aproximadamente todos os meses limpinho na sua conta. Enfim, você faz o que você quiser, mas eu sempre indico que você reinvista esses dividendos para lá na frente você ter uma aposentadoria tranquila, tá certo? E antes de finalizar o vídeo, eu quero te falar da minha comunidade Eu Vivo de Dividendos. É um programa muito interessante, ele oferece muito mais oportunidades do que você vê por aí em outros cursos. Por quê? É uma comunidade, você tem a plataforma de cursos onde eu te ensino a investir em ações, fundos imobiliários, ações no exterior, renda fixa, planejamento financeiro. É um programa completaço com mais de 100 aulas, né, distribuídas ali bem certinho pelos módulos. Então você pode ir direto naquela aula. Quero saber o que é taxa Selic? Vai naquela aula. Quero aprender a investir através de tal indicador de fundos imobiliários? Vai naquela aula. Muito didático, tá certo? Fora isso, né, nós temos também uma comunidade e uma rede social exclusiva para membros da comunidade, onde diariamente centenas de pessoas estão ali trazendo suas dúvidas, a gente responde. Eu mesmo estou ali atento na comunidade também. Posto minhas compras e vendas no mesmo dia de ações, fundos imobiliários, renda fixa, dólar, enfim, tudo lá dentro da comunidade. Só os membros da comunidade têm acesso online em tempo real ao que eu estou fazendo. Além do que, nós temos a presença da Carol Dias, vou deixar a fotinho dela aqui. Ela também está nas aulas comigo, ela também está na comunidade e ainda por cima, todos os alunos da comunidade, tá certo, em grupo, tem aí mentorias em vídeo todo mês. Uma comigo, né, de aproximadamente 1 hora, e uma com a Carol, de aproximadamente 1 hora, onde as pessoas vêm tirar as dúvidas, a gente conversa em vídeo, é uma sala muito legal de vídeo, você pode vir conversar com a gente. Tem bônus, assinou aí nesse mês, vai ter garantido carteira recomendada de ações e carteira recomendada de fundos imobiliários pelos melhores analistas do Brasil, dentro da comunidade pelos próximos 12 meses. Nesse mês assinou, vai ganhar esse bônus nos próximos 12 meses e também a garantia do aplicativo Aquelu, também de declaração de imposto de renda, que vai te ajudar muito a declarar o seu imposto de renda pelos próximos 12 meses. Então garanta esses bônus fazendo sua inscrição hoje, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Até a próxima e comente aqui comigo quais fundos imobiliários estão te dando mais alegria nos últimos meses.